Guilda dos Alquimistas. A Guilda dos Alquimistas é uma antiga ordem de vesteros baseada na cidade de King's Landing, reivindicando o conhecimento mágico e arcano. Se eles já possuíram tais poderes, seus conhecimentos e habilidades diminuíram ao longo dos séculos, e eles foram amplamente eclipsados pela Ordem dos Mestres, que se concentra no conhecimento científico e desdenha a crença na magia. Os alquimistas também diminuíram drasticamente em número durante o declínio de sua ordem, ao contrário dos mestres que têm pelo menos um representante em cada grande castelo ou cidade. É incomum encontrar os alquimistas fora de uma das principais cidades dos Sete Reinos. A guilda é baseada no Guildhall sob Rhaenys Rio em King's Landing. Eles são as únicas pessoas nos Sete Reinos com conhecimento para criar e lidar com a mistura excepcionalmente perigosa conhecida como fogo selvagem, que os membros da guilda chamam de a substância. Por causa de sua capacidade de produzir a substância inflamável volátil, os alquimistas são coloquialmente conhecidos como piromantes. Fundo. Os alquimistas afirmam que eram capazes de exercer poderosas habilidades mágicas muitos séculos atrás, mas semelhantes aos feiticeiros de Carta em Essos, seus poderes diminuíram ao longo das gerações. Nos séculos mais recentes, a maioria de suas reivindicações eram geralmente consideradas fantasiosas. A Guilda dos Alquimistas recebeu o patrocínio da Casa Targaryen durante o reinado de Maegor, o Cruel, que estava interessado no domínio dos piromantes sobre o fogo selvagem. Os Targaryens ainda tinham dragões na época, mas desejavam uma ferramenta mais controlável para uso diário em guerras menores e rebeliões. Depois que os dragões morreram, cerca de uma geração após a Dança dos Dragões, os Targaryens tornaram-se ainda mais dependentes do uso de fogo selvagem na guerra. Eles permaneceram fiéis servidores da Casa Real por décadas, mas gradualmente perderam influência para a Ordem dos Mestres. Os alquimistas perderam o favor real após a morte do príncipe Aerion Targaryen, que se matou bebendo fogo selvagem na crença de que isso transformaria em um dragão. A guilda entrou em um período de ressurgimento durante o reinado do obcecado pelo fogo Aerys II Targaryen, que empregou piromantes como sabedoria Rossart para executar seus inimigos. Durante os estágios finais da rebelião de Robert, Aerys nomeou Rossart como sua mão comissionou a guilda para criar uma arma a ser empregada contra Robert Baratheon. King's Landing, no entanto, foi saqueado antes que pudesse ser usado. Muitas sabedorias desapareceram no saco, como Rossart, secretamente morto por Jaime Lannister, paralisando a liderança da guilda. Com os Targaryens mortos, a guilda entrou em um grande declínio. Guerra dos Tronos, segunda temporada. Tyrion Lannister fica sabendo por seu primo Lancel que sua irmã, a rainha Cersei, tem encomendado grandes quantidades de fogo selvagem dos piromantes. Como mão interina do rei, Tyrion decide fazer uma visita ao Guildhall dos Alquimistas, acompanhado por seu guarda-costas Bronn. Ele recebe uma recepção entusiástica do chefe da ordem, Wisdom Aline, que não recebe visitas ou respeito de altos funcionários da corte desde o reinado do Rei Louco. Aline elogia as vantagens do fogo selvagem na guerra para Tyrion, embora Bronn seja cético. Aline reclama que Bronn o trataria com mais respeito quando a guilda gozava do favor real, e o fogo selvagem era a chave para o poder dos Targaryen. Ele então mostra a Tyrion que eles já acumularam um enorme estoque de mais de 7.800 potes de fogo. Tyrion está atordoado, pois isso é suficiente para destruir a cidade inteira se incendiado ainda dentro de seus muros. Tyrion ordena que os alquimistas não farão mais fogo para Cersei, eles farão isso para ele. No início da Batalha de Blackwater, Tyrion tem todo o fogo selvagem carregado em um navio de bombeiros não tripulado e enviado para a frota de Stannis Baratheon enquanto navega pela baía para atacar a cidade. O navio vazando fogo selvagem, Bronn lança uma flecha flamejante para acendê-lo, desencadeando uma explosão massiva que destrói uma grande parte da frota de Stannis. O dano é devastador, mas Stannis continua seu ataque com suas forças restantes, significativamente reduzidas. Classificações: Sabedoria, membros de nível pleno que supervisionam a preparação da substância e garantem sua pureza. Adepto dos mistérios alquímicos. Uma das sabedorias atua como chefe da ordem. Acólito, encarregado de usar magia para criar a substância. Aprendiz, recrutas recém-iniciados encarregados de transportar e armazenar a substância. Membros conhecidos. Sabedoria Rossart, feita à mão do rei por Aerys II Targaryen e morta durante o saque de Porto Real. Sabedoria Aline, o atual chefe da guilda. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, a Guilda dos Alquimistas de Porto Real é uma instituição antiga e honrada em Westeros, sugerida como tendo vários milênios. Com o tempo, eles foram gradualmente eclipsados pela Ordem dos Mestres, que despreza a crença na magia em favor do conhecimento baseado na ciência.
Este longo e constante declínio foi intercalado com dois grandes ressurgimentos durante os últimos 300 anos, primeiro durante um longo período de mais de 200 anos, quando eles desfrutaram do patrocínio Targaryen, e então, após um intervalo de 50 anos causado pelo fiasco com Aerion Targaryen, um segundo ressurgimento sob o Rei Louco, Aerys II Targaryen. Os alquimistas também costumavam se gabar de terem habilidades que nem mesmo os mestres da cidadela possuíam, como a habilidade de transmutar metais. No entanto, eles não demonstraram essa habilidade na memória viva e muitas de suas reivindicações são hoje consideradas fantasiosas. Os membros da Guilda dos Alquimistas aparentemente não fazem votos de celibato da mesma forma que os membros da Ordem dos Mestres, já que Aline é descrito como um alquimista de terceira geração. Enquanto os alquimistas estiveram em declínio por muitos séculos, a conquista Targaryen 300 anos atrás deu origem a um grande ressurgimento da Ordem. Mesmo neste ponto, eles não possuíam mais todas as habilidades mágicas que os mitos afirmavam ter, mas os Targaryens contavam com eles para produzir fogo selvagem, como uma arma especial no campo de batalha que era mais confiável do que os dragões. Depois que os dragões morreram em uma grande guerra civil Targaryen há 150 anos, os Targaryen tornaram-se ainda mais dependentes do fogo, e os alquimistas desfrutaram de um patrocínio real ainda mais extenso. Infelizmente, cerca de 70 anos antes da Guerra dos Cinco Reis, em um ataque de insanidade, o príncipe Aerion Targaryen, chamado Aerion Brigflame, convenceu-se de que se bebesse uma xícara de fogo selvagem, ele se transmutaria em um dragão. Ele estava errado. Após o incidente com Aerion, que na verdade era o irmão mais velho de Mestre Aemon, a Guilda dos Alquimistas caiu em desgraça e entrou em outro declínio que durou mais de 30 anos. A Ordem entrou em um ressurgimento final há cerca de 40 anos, quando o rei Aerys II Targaryen assumiu o trono, que se tornou popularmente conhecido como o Rei Louco. Aerys mergulhou na insanidade ao longo de seu reinado e tornou-se cada vez mais obcecado pelo fogo, particularmente pelo fogo selvagem, a substância combustível mais pura e quente conhecida. Esse ressurgimento abrangeu as 2 décadas do reinado de Aerys, e embora esse período tenha sido breve, não apenas desfez os danos do incidente de Aerion Brigflame, mas também viu os alquimistas alcançarem altos cargos na corte que nunca tiveram antes. Os piromantes se tornaram os agentes de confiança do Rei Louco, quando ele começou a executar frequentemente aqueles que suspeitava de conspirar contra ele, queimando-os vivos com fogo selvagem. Isso só fez com que ainda mais senhores se opusessem a Aerys, o que por sua vez criou mais traidores suspeitos que Aerys sentiu que precisava queimar. No final das contas, o rei Aerys mandou queimar Lord Rickard Stark vivo com um incêndio florestal no meio da própria sala do trono, um incêndio criado pessoalmente e supervisionado por Sabedoria Rossar. Esse ato monstruoso desencadeou a rebelião de Robert. Ao longo do ano seguinte, à medida que a rebelião se espalhava, Aerys ficou completamente paranoico, regularmente fazendo com que os alquimistas queimassem ainda mais vítimas. Tywin Lannister já havia renunciado ao cargo de mão do rei, e Aerys nomeou outros 4 em rápida sucessão antes do fim da guerra. Nos últimos dias da rebelião, Aerys ficou tão frustrado com o terceiro deles, Lord Carlton Shelstead, que mandou os piromantes queimá-lo vivo com fogo selvagem. Em seguida, nomeou o próprio Sabedoria Rossart para substituir Shelstead como mão do rei, embora Rossart havia substituído funcionalmente qualquer mão como conselheiro mais próximo de Aerys desde que Tywin partiu. No entanto, Rossart serviu como mão por apenas 2 semanas antes do saque de Porto Real, no qual Aerys morreu. Ao saber que Aerys pretendia prosseguir com sua trama de incêndio florestal, Jaime Lannister, um dos membros da Guarda Real de Aerys, matou Aerys e Rossart. A série de TV não mencionou isso, mas nos dias seguintes durante o caos do saque, Jaime começou a caçar e matar os outros principais sabedoria da Guilda dos Alquimistas, para garantir que nenhum com conhecimento da trama do incêndio sobrevivesse. Estes incluíram Sabedoria Belize e Sabedoria Gariguz. A perda de tantos de seus líderes seniores prejudicou severamente a Guilda dos Alquimistas nos próximos anos. A propensão de Aerys para queimar pessoas vivas o levou a fazer muito uso das habilidades dos alquimistas, mas o rei Robert tinha pouco uso para eles e eles desapareceram em termos de poder e influência após a morte de Aerys. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!